Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de especial autárquicas. A ERTS continua a prestar destaque às eleições de 26 de setembro próximo, um olhar particular para o Conselho de Tomar e, neste caso específico, vamos falar da Assembleia Municipal, candidatura do Bloco de Esquerda encabeçada por Paulo Mendes, que nos acompanha nesta entrevista e a quem aproveito para agradecer desde já a disponibilidade para estar connosco. Bem-vindo, obrigado pela presença. Estamos a falar de alguém que já tem experiência em como participar neste órgão, mas já lá vamos. Primeiro que tudo, perguntava quais é que foram as razões que estiveram na base desta repetição de missão, por assim dizer. Então, antes de mais, agradeço obviamente o convite da Rádio ERTS. É sempre um prazer voltar a uma casa onde também já fui, entre aspas, muito feliz. Na minha juventude passei aqui música e tive um programa e foi uma experiência enriquecedora. Depois cumprimento obviamente todos e todas as ouvintes e passando então à questão, eu tive realmente na Assembleia Municipal, já fui eleito pelo Bloco de Esquerda e fui eleito em 2009 e cumpri realmente um mandato até 2013 e o motivo deste regresso basicamente tem a ver com o desejo de continuar a trabalhar e a fazer o melhor pelo Conselho e, obviamente, também pela população. O trabalho na Assembleia Municipal é um trabalho muito recompensador e é um trabalho muito, muito importante. E, por vezes, a Assembleia Municipal, de alguma forma, acaba por ser menorizada em relação à própria Câmara Municipal, mas a Assembleia é um órgão fundamental. A Assembleia, como está na própria lei, na Lei 75 de 2013, tem competências que são fundamentais em termos de município. A competência de apreciação, mas sobretudo a competência de fiscalização. E aquilo que a Assembleia faz é um trabalho nobre, digno, fundamental e tem que ser encarado como tal. E, portanto, o meu regresso tem a ver com o desejo de continuar a servir o município e, obviamente, o Conselho de forma correta. Muito bem, já vamos ver também, principalmente, qual é que é a importância, na opinião do Paulo, qual é que é a importância que a população presta à Assembleia Municipal. Mas antes, uma outra questão relacionada com este regresso. Como é que espera encontrar a Assembleia Municipal? Ou melhor, que mudanças, pegando no seu tempo, que mudanças é que espera que estejam efetivadas agora, se for eleito, quando se entrar na Assembleia Municipal? Que mudanças é que espera ver concretizadas desde que era eleito do Bloco de Esquerda? Pelo que eu me fui apercebendo, e eu fui acompanhando, tenho que confessar, a política nestes 8 anos com um certo distanciamento e, portanto, não tenho uma noção tão concreta como provavelmente deveria ter. Mas pelo aquilo que eu me tenho apercebido e pelo aquilo que eu tenho recebido como informação da nossa eleita na própria Assembleia Municipal, da Maria da Luz, penso que não tem havido grande mudança em relação à Assembleia Municipal que eu conheci. Ou seja, o funcionamento tem-se mantido de uma forma repetitiva e constante e provavelmente o objetivo nunca deveria passar por manter um sistema de repetição. Teria que haver, diria eu, uma renovação e tenho alguma dúvida que essa renovação nestes 8 anos tenha realmente acontecido. Porquê? Porque há uma linha de continuidade. Não interessa a todos? Pois, essa é outra questão importante. Eu diria, e pelo aquilo que eu tenho ouvido das intervenções dos candidatos à Assembleia Municipal, que todos eles pretendem renovar a Assembleia Municipal. E que todos eles pretendem que a Assembleia Municipal passe a funcionar de uma forma mais eficaz e que seja mais eficiente. Mas quando se reconhece que a Assembleia Municipal tem que trabalhar de uma forma mais eficaz e mais eficiente, está-se tacitamente a reconhecer que nos últimos anos não funcionou. E, portanto, a minha proposta e a minha motivação é que realmente a Assembleia Municipal tenha que passar a trabalhar noutros moldes. E depois podemos abordar que moldes. E que moldes. Eu perguntava agora, aliás, o Paulo é o rosto de uma equipa, quais é que foram as qualidades que procurou em cada um dos elementos que o acompanha? Então, nós temos uma equipa bastante heterogénea, temos na lista
candidatos com experiência já na Assembleia Municipal, nomeadamente a Maria da Luz, que aparece em número 2 na lista e que desempenhou um papel fundamental ao longo destes últimos 4 anos, e depois também podemos abordar o trabalho desenvolvido pelo Bloco, através da Maria da Luz na Assembleia Municipal. Temos o Jorge Gonçalves em número 3, que também tem experiência já em termos da Assembleia Municipal, mas depois temos uma equipa muito heterogénea. Nós temos dentro da nossa equipa professores, assistentes operacionais, técnicos de informática, operadores de máquinas, marceneiros, operadores de postos, estudantes. E, portanto, a ideia, ao constituir a equipa, é que a equipa seja representativa daquilo que acaba por ser a sociedade e que todos tenham uma participação efetiva para melhorar a sociedade tumarense e que tenham conhecimento de causa e de facto dentro das suas áreas e depois possamos, de alguma forma, transpor para a Assembleia Municipal aquilo que são os anseios e as necessidades que eles sentem. E, portanto, temos uma equipa, eu diria, apta e com total disponibilidade para continuarmos a realizar o trabalho positivo que, na minha modesta opinião, temos vindo a realizar desde 2005, primeira vez em que fomos eleitos. Nessa abordagem para a formação da lista, sentiram que algumas pessoas não se interessam por este serviço público, por este serviço cívico, estão de costas voltadas para a política, receberam muitos nãos? Como é que foi este processo? Foi um processo complicado, como sempre. É uma questão que realmente nós temos que equacionar e que temos que resolver. O tal desfazamento entre as pessoas comuns e a política. E a ideia de que a política acaba por ser sempre os mesmos na política, que a política acaba sempre por ser mais do mesmo. A política é uma função nobre, é provavelmente a função mais nobre da cidadania. E a batalha política e o desempenho político é fundamental para a governação, tanto a nível autárquico como também a nível nacional. E é realmente importante que as pessoas tenham consciência da importância que a política tem e deixem de encarar a política como sendo basicamente algo de negativo ou algo que realmente não cumpre os seus reais anseios. A política local, de alguma forma, permita-me a expressão, apanha por tabela perante aquilo que vamos vendo da política nacional? Pois eu diria que de alguma forma acaba por acontecer. Não é desejável, mas acaba por acontecer. E aquele chavão que nós ouvimos repetidamente de que os políticos são todos iguais acaba por depois também se aplicar em termos de política local. Embora eu tenha a ideia e tenha também a noção de que as pessoas conseguem, de alguma forma, fazer uma diferenciação entre a política nacional e a política local. As pessoas, penso que têm a ideia de que a política local é uma política de maior proximidade, conhecem as pessoas, têm uma maior capacidade de analisar aquilo que elas fazem, até do próprio, pessoas e se calhar não tanto os partidos. Até no próprio dia-a-dia, e acabam mais por votar nas pessoas do que se calhar até nos próprios partidos. E até é curioso que acabam por votar de forma distinta para os diferentes órgãos do município. Nós, no Bloco de Esquerda, temos essa experiência. E é uma experiência curiosa. Nós temos sempre bastante mais votos na Assembleia Municipal do que temos depois para a Câmara Municipal. Mas bastante mais. Sim. E quando me dizem que as pessoas estão desfasadas e que algumas pessoas nem sequer fazem a noção de qual é que é a importância da Assembleia Municipal, nos nossos eleitores nós percebemos que eles estão informados e que sabem qual é que é a diferença que o Bloco faz na Assembleia Municipal. Quando nos dão mais votos para a Assembleia Municipal, quando nós conseguimos ser eleitos na Assembleia Municipal, é o maior reconhecimento que nos podem fazer em termos de trabalho desempenhado. E quem vota no Bloco para a Assembleia Municipal sabe qual é a função da Assembleia Municipal e sabe qual é o peso e a importância que o eleito, e eu espero que no próximo mandato os eleitos do Bloco de Esquerda têm em termos de funcionamento neste órgão tão importante de fiscalização. O que é que significaria para o Bloco de Esquerda conseguir eleger então 2 elementos? 2 ou mais? Ou mais. Nós temos que ser bastante realistas. Nós temos tido, desde 2005, uma presença constante na Assembleia Municipal apenas com um eleito. E esta é a realidade dos factos. Mas também temos, desde 2005, vindo gradualmente a subir a votação. Na última eleição, nós tivemos 1.390, penso eu, votantes do Bloco,
a maior votação de sempre, alcançada pela Maria da Luz, o que para nós foi, obviamente, uma vitória, até pelo facto de ser uma mulher. Aquela questão da igualdade, para nós é muito, muito importante. E estamos convencidos que, pelo trabalho desenvolvido nestes 4 anos, que vamos aumentar a votação. E o facto de a Maria da Luz ser a número 2, penso que vai funcionar tão bem nesse sentido. As pessoas vão querer eleger novamente a Maria da Luz. E, portanto, estamos convictos que vamos eleger mais do que apenas uma pessoa. E penso, e modestamente também o digo, penso que seria muito importante que isso acontecesse. Porque, e este é um aspecto, então, que se calhar a maior parte das pessoas realmente não sabe. O trabalho na Assembleia Municipal é um trabalho bastante oneroso. Quando nós temos apenas um eleito, a quantidade de documentação que nos é entregue é de centenas ou milhares de páginas. E aquilo que nós temos brio em fazer, que é ter uma participação construtiva, mas uma participação tão bem cuidada e, sobretudo, informada, obriga quem foi eleito a um trabalho descomunal. Obviamente que quanto mais eleitos nós tivermos, melhor podemos ainda continuar a desempenhar esse papel. Podemos dividir tarefas e podemos, de alguma forma, ser ainda mais importantes no funcionamento da própria Assembleia Municipal. E era muito importante realmente que os eleitores nos dessem essa possibilidade. Eu estou convicto que vai acontecer, mas em política não há dados que sejam definitivos e também não há certezas que sejam absolutas, e volta e meia há surpresas, mas eu estou convicto que a surpresa vai ser o Bloco eleger mais do que apenas o cabeça de lista. Eu continuava nesta formação das listas, e esta é uma questão que nós colocamos até numa perspectiva de futuro. Não está aqui em causa se quem é jovem é mais ou menos competente de quem é menos jovem, mas nesta equipa, nesta lista, tem um número de jovens que desejava? Isso é uma pergunta que me faz refletir. Nós convidamos as pessoas, e quando nós olhamos para as pessoas, nós convidamos as pessoas por serem pessoas. Não convidamos por serem jovens ou por serem mais ou por serem menos jovens. Assim como também convidamos as pessoas porque temos confiança no trabalho delas. Exato. E nas capacidades que elas têm. Nós não convidamos pessoas para preencher uma hipotética cota de juventude, não preenchemos pessoas para preencher uma hipotética cota étnica ou racial, e, portanto, nós convidamos as pessoas porque acreditamos nelas e porque confiamos nelas. A única cota que temos obrigatoriamente que seguir é a cota dos sexos, a tal divisão que no nosso caso é 50% entre homens e mulheres na constituição das listas. Mas eu faço esta questão no sentido de até perceber se efetivamente as gerações mais novas, pelo menos aquelas que estão habilitadas já a participar neste serviço cívico, se o fazem com bons olhos, se estão de peito aberto para esta missão. Nós temos tido, curiosamente, nos últimos tempos, temos tido pedidos de aderentes, de novos aderentes ao Bloco, e dentro desses novos aderentes temos tido bastantes jovens, incluindo jovens de 16, 17, 18 anos. Uma das nossas novas aderentes está a trabalhar connosco e esteve há bem pouco tempo a moderar um debate que nós fizemos sobre a questão dos LGBT no passado domingo, e ela foi a nossa moderadora. E, portanto, é uma prova de que realmente há jovens que estão interessados, há jovens que estão empenhados e há jovens que estão a aderir ao Bloco de Tomar, que é uma novidade que nós encaramos, obviamente, com bons olhos e com muito, muito otimismo. Temos tido uma série de novos aderentes, bastantes mesmo. Muito bem, então vamos aqui olhar um bocadinho para este passado recente e olhar para aquilo que o Bloco de Esquerda tem feito na Assembleia Municipal de Tomar, pela eleita Maria da Luz Lopes. A minha questão é a seguinte, e a seguir já vamos falar sobre o funcionamento das Assembleias. Foi possível a uma eleita, é apenas uma, e tendo em conta as limitações de tempo que as representações mais pequenas têm, mas foi possível apresentar ideias, apresentar projetos. Acima de tudo, essas ideias e esses projetos tiveram eco em quem tinha esse poder para as receber? Então vamos tentar esclarecer. Em termos de tempo, a nossa representante, a nossa eleita na Assembleia Municipal, dispunha de 5 minutos.
É um tempo, obviamente, escasso e que também se perpetua, porque já quando eu fui eleito também era de 5 minutos que eu dispunha e apenas na grelha C dispomos de 7 minutos. Obviamente que com esta limitação de tempo, de alguma forma, aquilo que queremos apresentar e aquilo que queremos expor ou aquilo que queremos criticar fica condicionado. Isso é uma realidade. Depois, em relação a propostas, a ideia que eu tenho da conversa com a Maria da Luz é que continuamos, basicamente, a ter aquilo que já acontecia em 2009, quando eu estive, até 2013, quando eu estive eleito. Ou seja, as propostas surgem, as moções surgem, fazem parte do próprio regimento interno da nossa Assembleia Municipal, um dos poderes dos deputados municipais, e eu particularmente não gosto da palavra deputados municipais, tenho que confessar, acho que somos eleitos, que somos membros, mas que não somos deputados, não fazemos leis, e portanto essa é outra questão que se calhar convinha depois equacionar. Um dos poderes é apresentar projetos, moções, requerimentos e propostas. Aqui a ideia que eu tenho. As moções são aprovadas, mas basicamente são aprovadas e depois não passam disso mesmo, ou seja, não têm repercussões reais naquilo que seria depois a sua finalidade, através da Câmara Municipal. As propostas, se forem orais, se forem feitas na Assembleia, acabam por também não ter nenhum efeito, na maior parte das vezes penso que nem sequer são respondidas, e quando são propostas escritas, terão que ser respondidas por lei, mas na prática aquilo que lá está nunca é tido em consideração pelo Executivo e, portanto, por mais válida que seja a proposta, acaba por não ser executada. E nós temos uma experiência curiosa neste sentido de propostas. Uma das propostas que o Bloco fez em 2005 foi haverem tomado transportes urbanos. Foi uma proposta que não foi respondida e no debate oral foi considerada utópica e no mandato seguinte foi implementada pelo outro Executivo. E, portanto, porquê é que não nos responderam durante aquele mandato e porquê é que não disseram que realmente é execuível, é para o bem de todos, é para um bem maior da comunidade? Porquê é que não vamos implementá-la? E é isto que acontece. Nós temos propostas, apresentamos propostas, iremos continuar a apresentar propostas e temos a esperança que as nossas propostas, mais tarde ou mais cedo, acabem por ser implementadas. O ideal é que fossem implementadas por nós, obviamente pelo nosso partido. Ao autor, por assim dizer. Sim. Continua a valer a pena. Continua sempre a valer a pena. Aquilo que nós fazemos é para o bem maior, é para o bem da comunidade, é para o bem do Conselho, é para o bem de Tomar. Estamos cá para continuar a apresentar propostas sempre, independentemente delas não serem depois cumpridas, pelo menos em curto espaço. Voltando à questão dos tempos disponíveis para cada força partidária, nas recentes, vou dizer quase em todas as assembleias, quer o Bloco de Esquerda, quer a própria Coligação Democrática Unitária, alertaram para aquilo que chamaram de injustiça e muitas vezes têm que ser as outras bancadas a conceder alguns minutos para que as respectivas intervenções sejam finalizadas. Para quem nos ouve, para quem nos vê, para quem conhece minimamente o funcionamento de uma Assembleia Municipal, o que é que pode aqui ser feito para que as forças com menos representantes tenham mais tempo para intervir? Depende de quem? Pois, depende provavelmente daquilo que for acordado na Conferência de Líderes, depende da boa vontade dos partidos dito grandes. Sim. E provavelmente depois depende também da vontade do próprio Presidente da Assembleia. Então, agora, não é uma tarefa fácil. E aquilo que aconteceu este mandato, em que muitas vezes foi disponibilizado mais tempo para o Bloco, e falo no nosso caso, por outros partidos, sim, não é muito comum acontecer, e quando eu estive eleito, era impossível mesmo de acontecer. E, portanto, aparentemente há uma abertura a que essa possibilidade se venha realmente a realizar. Agora vai depender de conversações entre os líderes de bancada e terá que ser uma alteração depois feita em termos também de regimento. E o regimento provavelmente também precisará de ser alterado, porque eu estive a consultar o regimento e constatei que o regimento está praticamente igual ao que era em 2009. E, portanto,
Um presidente de uma Assembleia Municipal, por si só, pode obrigar, entre aspas, ou sem elas, a que seja feita esta revisão, uma revisão neste sentido? O Presidente, enquanto Presidente... Pergunto-lhe isto, pronto, e agora reforço a questão. Imaginemos, Paulo Mendes chega à presidência da Assembleia Municipal, terá força por si só para dizer, meus amigos, a partir de agora vamos distribuir os tempos de forma mais equitativa? O Presidente tem como competências representar a Assembleia Municipal, assegurar o regular funcionamento, presidir aos trabalhos. E são estas as competências que o Presidente tem. Depois pode exercer os tais poderes funcionais, pode cumprir as diligências que sejam realmente determinadas pelo regimento, e aqui a questão é o regimento. Sim. E, portanto, eu penso que o Presidente terá autonomia para propor uma alteração do regimento, mas essa alteração depois tem que ser acordada entre todos os partidos presentes na Conferência de Líderes e depois votada na própria Assembleia Municipal. E, portanto, eu diria que o papel do Presidente será o papel de propor, de lançar essa hipótese. Agora, os partidos, tradicionalmente os partidos grandes, que dispõem de muito tempo e que acabam por não usar, têm alguma dificuldade, e por isso é que eu ressalvei a situação que aconteceu neste mandato, em abdicar do seu tempo em favor de quem tem menos tempo. Agora, quando os partidos grandes criaram e já cederam tempo e criaram essa abertura, essa possibilidade, na minha ótica é um sinal claro de que poderá haver essa hipótese. E eu espero que haja, obviamente. Volto então agora à importância de uma Assembleia Municipal numa comunidade. Isso é um aspecto muito interessante. A população reconhece essa importância? Eu acho que sim. E fazendo a ligação com aquilo que tinha sido perguntado antes, do papel do BE e da nossa representante, da Maria da Luz, na Assembleia Municipal, só para destacar dois aspectos. Muito bem. E são aspectos que para mim são muito importantes. O primeiro tem a ver com a poluição do Nabão. A poluição do Nabão é um problema gravíssimo e que se arrasta há décadas. Sim. Aquilo que o Bloco fez, e é um trabalho que foi tão bem desenvolvido pela nossa representante Maria da Luz na Assembleia, é um trabalho realmente muito, muito importante. E é um trabalho que começa na Assembleia, mas que depois é transposto para o próprio partido, e o nosso partido, o Bloco de Esquerda, fez um trabalho importantíssimo em termos de denúncia da poluição. E só para informar quem nos está a ouvir, aquilo que o Bloco de Esquerda desenvolveu em relação à poluição do Rio Nabão, a partir da altura em que foi debatido na Assembleia Municipal e a partir da altura em que se constatou que as descargas eram cada vez mais frequentes, o BE desenvolveu as seguintes ações: audições com a Agência Portuguesa do Ambiente, depois audições na Assembleia da República, perguntas ao Governo e questionamento de ministros, perguntas à Comissão Europeia, e todo este trabalho do Bloco de Esquerda na Assembleia da República culminou do tal projeto de resolução, que é o número 909, aprovado por unanimidade por todos os partidos na Assembleia da República, no dia 28 de 5 deste ano. E este projeto de resolução é um projeto fundamental. Aquilo que este projeto basicamente pretende é providenciar com urgência a tal dotação financeira suficiente para a tal reabilitação e correção do funcionamento das estações de tratamento de águas residuais do Alto Nabão e também, obviamente, de Ceiça. Depois de também requalificar e ampliar as redes de saneamento de águas residuais e pluviais dos aglomerados urbanos de Tomar e Orém. E depois continua. Tem uma série de aspectos aqui elencados. Este é um trabalho que começa na Assembleia Municipal, mas que
transpôs os limites do próprio Conselho, transformou-se num assunto nacional e que foi, obviamente, que culminou neste projeto de resolução. Outro aspecto. Mas já agora, não perca o pensamento, mas a propósito do Nabão, e já que o introduziu como tema, que seria sempre um dos temas, alguns dos candidatos que por aqui passaram fizeram reparos à forma como, pronto, muito bem, o assunto foi debatido, foi analisado nas Assembleias Municipais, mas agora há aqui esta claro. referência do Bloco de Esquerda, mas, Claro. por exemplo, formou-se uma comissão Sim. do ambiente, e dizem estes candidatos que pouco ou nada se fez, e por aí a população também não reconhece, lá está, muita importância à própria Assembleia, porque o trabalho não é feito. Sim. Qual é que é, do seu ponto de vista, que avaliação é que se pode fazer do seu ponto de vista, deste caso, das comissões que são criadas? Então, em relação às comissões que são criadas, faz parte do regimento interno propor a constituição de comissões, grupos de trabalho, comissões permanentes ou não. Agora, o que é certo é que nós temos comissões, mas aparentemente funcionaram muito mal ou nem sequer funcionaram. E quando as comissões que são criadas não funcionam, obviamente que a mensagem que passa é que há algo que não está correto. E, portanto, é realmente algo que é importante resolver. O que é que aconteceu do conhecimento que eu tenho? Cada comissão tem um presidente e é coadjuvada por um secretário e depois é constituída por elementos dos diferentes partidos presentes na Assembleia Municipal. O Bloco, como só tem um eleito na Assembleia Municipal, por inerência, acaba por fazer parte de todas as comissões. E, portanto, o tal trabalho acrescido e o tal condicionamento do nosso trabalho por termos apenas um eleito. O que é que aconteceu? Pelas informações que eu recolhi, as comissões da Educação e da Saúde reuniram, porque havia assuntos de caráter urgente que obrigou a que realmente reunissem, nomeadamente, estou a falar no caso da Comissão de Saúde do Centro Hospitalar, da questão das urgências médico-cirúrgicas, e no caso da Educação, do Centro Escolar de Dom Pedro IV, da linha C. E, portanto, acabaram por funcionar. Se funcionaram bem ou não, isso depois é outro assunto que podemos abordar. Mas, curiosamente, a Comissão do Ambiente, que foi criada e que o objetivo era precisamente esta questão da poluição também do Nabão, era um ambiente, obviamente, em geral, mas com um foco na questão da poluição do Nabão, pura e simplesmente, penso que não funcionou. E isto é, na minha perspectiva, é inadmissível mesmo em pandemia. E, portanto, há aqui algo que está profundamente incorreto. Agora, como é que se pode melhorar o funcionamento das comissões, que é a tal questão, que é a questão provavelmente mais importante. As comissões, quando são criadas, têm que funcionar, têm que cumprir aquilo que está estabelecido no próprio regimento interno, ou seja, reunir pelo menos 3 vezes por ano. Devem ser entregues relatórios relativos às reuniões e ao trabalho desenvolvido. Esses relatórios devem ser entregues ao Presidente da Assembleia Municipal, que deve dar ao conhecimento da própria Assembleia o conteúdo dos relatórios, que deve encaminhar os relatórios para a Câmara Municipal e que a Câmara Municipal tenha esses relatórios em conta para depois fazer a sua gestão e fazer aquilo que é necessário fazer. Agora, eu penso que isto também não chega. Acho que os relatórios, além de terem que seguir este percurso, depois também deviam ser enviados para a comunicação social, deveriam estar de uma forma fácil de encontrar também no site da Assembleia Municipal e não da Câmara, e acho que a Assembleia Municipal tem que ter um site próprio, e deviam também ser de conhecimento geral da população. Quem quiser saber o que é que foi feito, vai ao site, lê o relatório e tem conhecimento. E quando nem sequer há relatório, considera que isso é grave? Considero que não havendo relatório não está a ser cumprido aquilo que é a missão da Comissão. E, portanto, não estão a fazer aquilo para que a Comissão foi criada. E, portanto, diz claramente que devem apresentar à Assembleia Municipal relatórios das suas atividades. São palavras do regimento interno da nossa Assembleia Municipal. Ou seja, há aqui um trabalho a Assembleia é um órgão fiscalizador, mas falta aqui o trabalho de alguém para fiscalizar as ditas comissões?
Só para nós percebermos o que é que leva, forma-se uma comissão, pronto, há aqui um trabalho que fica por fazer, só para que as pessoas possam entender o porquê falta de tempo, porque quem é eleito de uma Assembleia Municipal, como é óbvio, não é eleito a tempo inteiro. Não é. Tem não é. atividade profissional a desempenhar. E todos temos atividades... A falta de tempo pode desculpar alguma coisa? Pois eu diria que todos temos profissões, todos estamos condicionados pela nossa vida profissional e até, obviamente, pela nossa vida social e sobretudo, familiar, mas a partir da altura em que somos eleitos para uma comissão, temos que levar a nossa missão a bom porto de forma a cumprir aquilo que está estabelecido. E um trabalho de uma comissão tem que ser um trabalho válido. Se a comissão foi criada é porque há um problema, ou vários problemas que têm que ser tratados. E o trabalho da comissão é analisar, propor soluções e, portanto, tem que haver relatório e tem que haver depois a aplicação prática pela Câmara daquilo que está no relatório, mas o relatório tem que ser público e tem que ser do conhecimento geral, desde do conhecimento da Assembleia, dos membros da Assembleia Municipal até aos órgãos de comunicação, mas até ao município, a todos. Agora, quem é que fiscaliza? Eu diria que esse é um dos papéis, na minha perspectiva, do Presidente da Assembleia Municipal, que, pela informação que eu também tenho, acaba por estar presente na maior parte das comissões. Pelo menos na parte inicial, quando ela é instituída, o Presidente está sempre presente. E, portanto, o Presidente teria que realmente zelar pelo cumprimento daquilo que está estabelecido no regimento interno, teria que zelar realmente, se a comissão foi criada é porque é importante, sim, deveria zelar que realmente reunisse o tal mínimo 3 vezes por ano, mas devia zelar que, fruto desse trabalho de reunião, desse trabalho colaborativo, que realmente os relatórios fossem entregues e fossem depois apreciados. Muito bem. Paulo Mendes, há a necessidade de aproximar as assembleias da população? Fazer com que a população reconheça mais importância às assembleias? Como é que isso se pode fazer? Como é que isso se pode fazer? Essa é uma questão que é muito, para nós é uma questão fundamental. Eu tenho ouvido e tenho lido outros candidatos a falarem de que realmente é preciso descentralizar. Sim. É essa a palavra que penso que foi usada. Em relação a essa questão, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é que o regimento interno, do artigo 38º, o nosso regimento interno da nossa Assembleia Municipal, diz claramente: as sessões da Assembleia Municipal são públicas, realizando-se sempre que possível à noite, de forma a potenciar a participação da população. Isto está escrito no regimento interno, eu não estou a inventar, já estava no regimento interno em 2009. O que é que acontece? Aparentemente, em Tomar, há sempre condições que não tornam possível que a Assembleia Municipal reúna à noite. Se eu realizo uma sessão da Assembleia Municipal durante o dia, em período laboral, como é que o município, o cidadão, pode estar presente? Não pode. Mas quando isto está escrito no regimento interno e não é sistematicamente aplicado, a mensagem que passa é que realmente não estamos, estou a falar, obviamente, dos partidos que estão eleitos à Assembleia Municipal, que não estão interessados em que haja realmente essa participação do público, que será o primeiro passo para descentralizar. Agora, se a Assembleia Municipal devia funcionar sempre em Tomar, obviamente, na minha perspectiva, não. Devia realmente... Tomar cidade, obviamente. Não devia ir às juntas de freguesia, devia ir às escolas e devia ir até ao IPT. E devia ter esse papel, que é o tal papel de relevar a importância que a Assembleia Municipal tem, de explicar aos jovens e aos fregueses como é que funciona a Assembleia Municipal, que é uma forma também de consciencializar a população, desde os mais jovens até, obviamente, aos adultos, para a importância que a política tem em termos de cidadania. E, obviamente, que isso devia acontecer. Mas o primeiro passo, para mim,
é que as Assembleias Municipais comecem a cumprir o que está estabelecido e realmente se realizem à noite. De forma que eu vou trabalhar durante a minha jornada de trabalho e à noite eu posso assistir e mais, posso participar, porque não estou condicionado a ter que faltar ao trabalho. Quando se fala, e é um facto que alguns dos candidatos já aqui propuseram assembleias descentralizadas, coloco a mesma questão que já coloquei. Descentralizar assembleias envolve deslocações, quer de meios técnicos, quer de recursos humanos. Haverá aqui possibilidade financeira para repetir esta descentralização tantas vezes quanto as desejáveis? A Assembleia Municipal tem 5 sessões ordinárias anuais. Depois, a nossa Assembleia Municipal tradicionalmente tem 2 Assembleias Extraordinárias, Sim. O Dia do Município, o 1 de Março e depois o 25 de Abril, e, portanto, em condições normais, não havendo mais nenhuma sessão extraordinária, temos 7 Assembleias por ano. Destas 7 Assembleias por ano, aquilo que me parece plausível ou execuível é que das 7, algumas se realizem realmente fora da cidade de Tomar. Agora, em que proporção? Eu diria que se há 7 que vão ser realizadas, 2 podem ser realizadas fora de Tomar em cada um dos anos do mandato. E até dou um exemplo concreto. A celebração do Dia da Cidade é tradicionalmente feita, do Dia do Município, é tradicionalmente feita em Tomar. Por que não fazê-la numa freguesia? Por que não deslocar todo aquele cerimonial para uma freguesia? Obviamente que vão dizer que é o dia também da cidade, em que Tomar foi elevado à cidade e que provavelmente esse facto justifica que as celebrações sejam na cidade. Mas para mim é perfeitamente válido que um ano, a título excepcional, sejam realizados numa freguesia. E essa é uma hipótese. Agora, acho que é importante que esse trabalho seja feito. Agora, tem que ser feito também de forma racional e de forma contida, até em relação aos custos que estão, obviamente, envolvidos. Mas é importante fazer aproximar a Assembleia Municipal da população. Acho que é fundamental. Já agora, permita-me, por falar nas ditas Assembleias Municipais temáticas, permita-me aqui falar também na Assembleia Municipal que celebra o 25 de Abril, porque, e acredito que na campanha, que no debate, será um tema puxado por alguns candidatos que se calhar equacionam não realizar esta Assembleia porque está em causa algo de âmbito nacional. Admite que isso possa acontecer, a Assembleia Municipal não realizar esta Assembleia temática do 25 de Abril? Tenho muita dificuldade em admitir. Para mim, acho que os valores celebrados no 25 de Abril devem continuar a ser celebrados. Até porque nós vivemos tempos difíceis. Estamos a ter cada vez mais uma onda de revivalismo em relação a defensores do antigo regime, e é, portanto, obviamente, que se celebre os valores de Abril, os valores da liberdade, e, portanto, na minha perspectiva, não faz sentido que não se celebre o 25 de Abril em Tomar. Acho que é fundamental que se continue a celebrar. E acho que os valores que foram tão dificilmente atingidos e alcançados, e são valores fundamentais como a liberdade, acho que devem e merecem ser celebrados todos os anos. E, portanto, tenho dúvidas que apareça sequer a proposta. E espero que em democracia, que nenhum partido, independentemente das ideias que defende, em termos de Tomar, tenha essa proposta. Espero realmente que não surja. Mas se surgir, estamos para continuar a defender, obviamente, os valores de Abril e a celebração desses valores através da nossa Assembleia também Municipal. Muito bem. Paulo Mendes, vamos então avançar na nossa conversa. Como é óbvio, aqui o papel de uma Assembleia poderá, em alguma medida, confundir-se com aquilo que é o papel da Câmara, pelo menos para quem está de fora e não tem, por norma, acompanhar de perto aquela que é a vida política, a vida pública de um concelho. Mas tudo isto para lhe perguntar o seguinte: como é que deve ser a relação de uma Assembleia com a Câmara Municipal? Imaginemos
uma Assembleia e uma Câmara geridas pelo Bloco de Esquerda. É fácil manter a independência que a Assembleia deve ter e fiscalizar aquilo que a Câmara faz, mesmo tendo em consideração que são duas forças da mesma cor? Ou a mesma força, melhor dizendo. Em relação à questão do Bloco de Esquerda, nós nunca tivemos essa possibilidade. Mas imaginemos isto para perceber aquilo que deve ser o papel de uma Assembleia. No campo hipotético, eu diria que sim. No campo hipotético, eu diria que aquilo que é desejável é que realmente haja uma independência em relação entre a Câmara e a Assembleia, ou entre a Assembleia e a Câmara, naquilo que é a sua ação de fiscalização. Ou seja, independentemente de eu ser do mesmo partido do Executivo Camarário, eu tenho por missão realmente apreciar e fiscalizar, e devo cumprir realmente essa tarefa. Agora, eu percebo que seja difícil, porque, sendo do mesmo partido, acaba por, de alguma forma, haver aquilo que se chama uma disciplina de voto. Sim. Agora, acho que é desejável que quem é eleito na Assembleia Municipal cumpra realmente as suas competências em termos de apreciação e fiscalização da atividade da Câmara, e a única forma de cumprir essa atividade de fiscalização é ser isento, é ser independente, o máximo possível. Eu, falando com a nossa eleita, com a Maria da Luz, uma das questões que lhe coloquei foi realmente o papel do Presidente, se ela achava que ele tinha, que o atual e cessante Presidente da Assembleia tinha sido isento, e a Maria da Luz disse-me claramente que sim, que tinha notado que, na forma como os trabalhos eram conduzidos, que tinha havido realmente isenção e até alguma tentativa de neutralidade. Obviamente que depois, na votação, o Presidente acabava por votar de acordo com o voto partidário. Mas o desejável é que realmente houvesse essa isenção. Agora, se é possível ou se é fácil, estou convicto que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa desejável, e é uma tarefa que já aconteceu em Tomar e que provavelmente o desejável era que ainda acontecesse mais. Independentemente de eu ser eleito do mesmo partido que o Executivo, se eu, na competência das minhas funções, achar que o Executivo está a falhar e que não está a cumprir, eu tenho que realmente fiscalizar, tenho que denunciar, ou tenho até que criticar ou votar contra. Aparentemente não aconteceu. Na questão da votação relativamente à TEG Ambiente, às contas da TEG Ambiente, houve eleitos, penso que de juntas de freguesia, do PS, que não seguiram a tal disciplina partidária e votaram contra, e permitiram que fosse chumbada aquela prestação de contas e aquela dívida que o nosso município também vai ter que pagar relativa à TEG Ambiente e à má gestão da TEG Ambiente. Mas é um primeiro passo. E, curiosamente, dado pelos presidentes de junta, que é muito, muito interessante e é muito, muito importante. Nós, por vezes, temos a ideia de que os presidentes de junta são pouco interventivos e que, durante as assembleias municipais, muitas vezes não transmitem realmente os anseios e as dificuldades que sentem. Mas essa atitude dos presidentes de junta do PS foi uma atitude muito clara e que falou alto, apenas com o voto. Permita-me, já aqui, falamos no reconhecimento que a população dá ou não dá à Assembleia Municipal. No seu tempo de eleito do Bloco de Esquerda, e agora, acredito eu, por aquilo que teve a oportunidade para falar com a atual eleita do Bloco na Assembleia Municipal, e a Câmara reconhece aquilo que é feito pela Assembleia? Reconhecia, pelo menos no seu tempo? O relacionamento entre as câmaras e a Assembleia Municipal acaba por estar condicionado pelo número de representantes eleitos na própria Assembleia Municipal. Se o Executivo Camarário tiver na Assembleia Municipal a maioria dos membros da Assembleia Municipal, eu diria que
o reconhecimento do trabalho da Assembleia Municipal acaba por ser menor. Se a Assembleia Municipal tiver, na chamada oposição, um número maior de representantes do que os afetos ao partido que está na gestão camarária, no município, acaba por, provavelmente, o Executivo ter que levar a Assembleia Municipal mais a sério. Eu tive, apenas como dado curioso e apenas como preparação, eu tive a relembrar a constituição da atual Assembleia Municipal. O PS tem na atual Assembleia Municipal 10 eleitos, através, obviamente, da votação. Depois tem 5 presidentes de junta, tem um total de 15 elementos eleitos, afetos ao Partido Socialista. O PSD tem 8 representantes eleitos em eleição e depois tem 5 presidentes de junta e faz um total de 13 eleitos. Depois a CDU tem 2 eleitos através de votação da população e o Bloco tem então apenas 1. Depois há um presidente de junta que faz parte de uma lista de independentes. Com este panorama que aqui está, o PS em algumas situações pode não ter a maioria. Porque, hipoteticamente, somados os votos do PSD, dos representantes do PSD eleitos e presidentes de junta, com os 2 representantes da CDU e um do Bloco, o PS deixaria de ter a maioria. Problema. Provavelmente haverá poucos pontos de contacto entre a CDU e o Bloco com o PSD, mas se houverem esses pontos de contacto, poderia-se aqui criar uma maioria de 16 contra 15. E, portanto, o que é que isto significa? Que o PS tem que contar, que o executivo do PS tem que contar, obviamente, com a Assembleia Municipal e deveria contar, porque não estão realmente em maioria. Na prática, aquilo que eu penso que aconteceu é que o executivo PS foi governando, foi tomando decisões e foi dando pouco valor àquilo que é o papel efetivo da Assembleia Municipal. E, portanto, a ideia com que eu fiquei foi que realmente à Assembleia Municipal não foi dado o destaque e não foi dado o valor que a Assembleia Municipal realmente deve ter, de alguma forma. Muito bem, estamos efetivamente já mesmo na reta final, agora como combinado, não o condiciono com qualquer questão, por isso disponibilizo-lhe os últimos minutos para algo que queira acrescentar, alguma mensagem que queira transmitir. Então, aproveito então os últimos minutos para transmitir basicamente a nossa mensagem e vou até basicamente ler aquilo que está no nosso programa. Diz que nós temos um programa que não abordámos, com alguma pena minha, embora a competência obviamente seja do nosso candidato à Câmara e ele é que deveria ter a função, obviamente, de transmitir esse programa. Mas aquilo que nós prometemos, enquanto Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal, é basicamente continuar a fazer o bom trabalho que temos desenvolvido ao longo destes últimos mandatos. Aquilo que nós queremos, basicamente, é muito claro. Nós pretendemos, tanto na Assembleia Municipal como também no próprio Conselho, e é importante falar de Conselho e não de cidade, que é outra questão que não abordámos com alguma pena minha, devido à limitação do tempo. É realmente defesa do ambiente, continuamos também a defesa dos direitos dos animais, pretendemos implantar em tomar o desenvolvimento sustentável, continuar a batalha pela despoluição do Rio Nabão, que apesar daquelas aparentes conquistas, o problema está longe de estar resolvido e é outra questão que daria pano para mangas em termos de debate. Depois, queremos também, basicamente, limpeza de ribeiras, queremos limpeza de tudo o que seja cursos de água e pomos aqui uma tónica muito grande na água, porque a água é um bem muito essencial e não é um negócio, e isto remete-nos depois para outra questão que não abordámos, que é a questão da TEG-ambiente, que é outra questão importante para nós e que tem que merecer debate e reflexão profunda. Depois, pretendemos, obviamente, na Assembleia Municipal continuar aquilo que nós chamamos de uma política social positiva
e queremos que o nosso trabalho na Assembleia Municipal tenha frutos, que ajude as famílias, contribua para as famílias tomarenses saírem também da crise, para terem instrumentos, nomeadamente em termos de trabalho e em termos de habitação, que lhes permitam realmente solucionar a situação de carência, e tudo isto tendo em conta sempre direitos humanos, integração, solidariedade intergeracional, cultura, abertura, diálogo, e é realmente esta a nossa proposta. Penso que queremos continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver e queremos reforçar a nossa equipa na Assembleia Municipal e estou convicto que vamos consegui-lo. Vamos ter mais do que um eleito na Assembleia Municipal pelo Bloco. Muito bem, agradeço a sua presença, disponibilidade para estar connosco. Até breve, até uma próxima oportunidade. E assim foi a entrevista a Paulo Mendes, candidato do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Tomar. Mais uma entrevista neste ciclo que a ERT está a dedicar às eleições autárquicas. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERT.